O Bolsonaro, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, se não for candidato, nós temos também a Michele. A Michele se revelou no lançamento do Bolsonaro lá no Maracanã, ela se revelou, foi uma surpresa para todos nós. O Bolsonaro, se for candidato, será um fortíssimo candidato. Se ele não for candidato, ele vai ser mais forte ainda. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de abril de 2024, são 8 horas da manhã. E como você acaba de ver, os planos para Michele Bolsonaro são muitos e são eleitorais. O partido do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro preparam a Michele para ser candidata ao Senado ou até a presidente da República. Veja que há uma expectativa de o governador de São Paulo sair candidato a presidente da República em 2026, na falta de Bolsonaro, mas, em primeiro lugar, um governador de São Paulo teria uma dificuldade muito grande no resto do país e a Michele Bolsonaro seria um nome que faria o eleitorado se lembrar muito mais do mito ou do ex-mito que em 2026 pode muito bem estar na cadeia. Mas será que a Michele Bolsonaro consegue ser candidata a alguma coisa? A senadora, a presidente, a qualquer coisa em 2026? Apesar de o PL apostar que sim, é bastante difícil que ela venha a ser candidata em 2026. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Todos os escândalos nos quais Michele Bolsonaro se envolveu ao longo do governo de seu marido continuam sendo investigados pela Polícia Federal e, em conjunto, podem produzir muito facilmente inelegibilidade para ela, muito facilmente. Tem o caso do cartão corporativo. O Mauro Cid, inclusive, denunciou a Michele Bolsonaro, diz que uma amiga de Michele pagava os gastos dela em dinheiro vivo. Sabe de onde vinha o dinheiro? Do cartão corporativo. Em meados do ano passado, saiu que acesso a áudios no celular do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, trouxe informações sobre esses pagamentos, ou seja, sobre fraudes no cartão corporativo. A Polícia Federal encontrou, em maio do ano passado, conversas entre Mauro Cid e assessores que revelavam a orientação para pagamento em dinheiro vivo das despesas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. As suspeitas de Caixa 2 e de rachadinha com recurso do Planalto envolvendo Cid foram reveladas no início do ano nas reportagens exclusivo Caixa 2 de Jair Bolsonaro. A matéria mostrava que entre as contas pagas com cartão corporativo estava a fatura de cartão de crédito usado por Michele Bolsonaro. Entre os achados dos policiais escalados para trabalhar com Alexandre de Moraes estão pagamentos com dinheiro do caixa informal que era forrado pelo cartão corporativo e gerenciado pelo Mauro Cid, faturas de cartões de crédito emitidos em nome da amiga do peito de Michele Bolsonaro, que era usado para custear as despesas dela. Primeiras análises do material já apontavam que Cid centralizava recursos que eram sacados dos cartões corporativos do governo, ao mesmo tempo que tinha a incumbência de cuidar do pagamento também com dinheiro vivo de diversas despesas do clã, inclusive as de Michele. Uma amiga emprestava a Michele Bolsonaro o cartão dela e nesse cartão a Michele forrava esse cartão com dinheiro do cartão corporativo. Essa era uma prática para dissimular os gastos que eram feitos, que por alguma razão deveriam ser gastos ilegais, porque ninguém disfarça uma despesa dessa, ainda mais a esposa de um presidente da República, se tiver tudo certo. Também tem o caso de um presente que foi com a Michele e que sumiu.
não é? Sumiu um presente da Arábia Saudita. O conteúdo foi interceptado pela Polícia Federal, conteúdo de um áudio, como parte de um inquérito que apura desvios e vendas de bens dados ao ex-presidente. Mensagens interceptadas pela Polícia Federal mostram que parte dos presentes dados ao Bolsonaro, que teriam sido desviados do patrimônio da União, ficaram em posse de Michele Bolsonaro. No inquérito foi interceptado um áudio enviado pelo assessor do ex-chefe do Planalto, Marcelo Câmara, ao Mauro Cid. Segundo a corporação, o material prova que, possivelmente, outros presentes também foram desviados e vendidos. Eu falei com ele sobre isso, aí ele me falou que tem esse entendimento sim, mas que o pessoal questiona porque ele pode dar, pode fazer o que ele quiser, mas tem que lançar na comissão, memória, entendeu? E não é verdade, Bolsonaro não podia dar as joias, não podia fazer o que ele quisesse, coisa nenhuma. A Polícia Federal apontou no inquérito que Bolsonaro recebeu presentes e os investigadores também identificaram pelo menos outros 5 itens que teriam sido negociados. Por conta disso, a Polícia Federal interrogou a Michele Bolsonaro sobre o kit de joias que sumiu. Interrogou o Bolsonaro e ela mesma. A Polícia Federal chamou o Bolsonaro e a Michele para depor sobre o suposto esquema de venda ilegal de joias recebidas como presentes oficiais. A PF identificou um diálogo entre o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e Marcelo Câmara, ex-assessor, sobre um kit de joias que foi supostamente enviado à primeira-dama. Contudo, esse conjunto de joias já sumiu com a dona Michele. Então tem essa acusação aí, a Michele não quis responder, o Bolsonaro também não quis responder, mas a Polícia Federal, neste momento em que eu estou falando, está nos Estados Unidos investigando a venda dessas joias. As joias não foram encontradas, inclusive o que se diz é que foram roubadas mesmo, porque se não estão com o Bolsonaro, se não estão com a Michele, se não estão no patrimônio público, quem pegou por último essas joias tem que dar a explicação de onde foi que enviou. E o que está acontecendo agora é que essa explicação não está sendo dada, só há silêncio e a possibilidade de pegar uma pena por roubo ou por furto das joias, por desvio dessas joias, juntamente com o marido, além de essa fraude do cartão corporativo ser algo muito grave, não é? Desvio de dinheiro usando conta de uma assessora para disfarçar o uso do dinheiro, tudo isso é muito grave e pode dar, na melhor das hipóteses, uma condenação penal. Vamos supor que um roubo aí de 5 anos de prisão não vai em cana, porque tem bons antecedentes, né? Seria ré primária, mas ficaria inelegível por 8 anos, e além de perder a primariedade. Então a possibilidade de Michele Bolsonaro substituir Bolsonaro é muito pequena, de ser senadora pelo PL é muito pequena, e muito provavelmente ela não vai conseguir ser candidata a nada. A grande possibilidade mais considerada no campo político, inclusive pelo PT, pelos partidos que se opõem ao bolsonarismo, é de que Michele não vai estar na cédula eleitoral para nada em 2026. Bom, enquanto isso, a Justiça do Paraná vai empurrando com a barriga o caso do bolsonarista que entrou na festa de aniversário de um petista e tentou matar todo mundo, só conseguiu matar o dono da festa. Agora, esse advogado do assassino diz que ele não teria um julgamento justo se fosse julgado em Foz do Iguaçu, onde ocorreu o crime. É um absurdo, né? Estão querendo um tribunal no Paraná, num local em que o bolsonarismo fale mais alto do que a lei, não é? Do que o crime que foi cometido. E esses jurados de outras partes, por exemplo, se levar esse julgamento para Curitiba, qual é a possibilidade
de o assassino de um petista ser absolvida. Isso é uma vergonha. O Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, precisa intervir nisso, mas para isso precisa uma provocação, precisa de uma denúncia. 1º de maio, Tarcísio e Nunes se recusam o convite do Lula para ir ao 1º de maio, e com isso, tanto o prefeito de São Paulo quanto o governador de São Paulo dão uma banana para o trabalhador brasileiro. Veja quem está de olho na vaga do senador bolsonarista que pode ter o mandato cassado pelo TSE. Na verdade, esse senador bolsonarista, ele não importa quem quer a vaga dele, o que importa é caçar o tal Jorge Seife, porque ele foi financiado ilegalmente pelo velho da Havan, o dono das lojas Havan, que gastou milhões com ele acima do teto permitido. E não importa que outro bolsonarista vença a eleição, não importa, mas tem que tirar esse sujeito da área de influência do seu patrocinador, o empresário Luciano Hang, que evidentemente não deu esse dinheiro para ele pelos seus lindos olhos, né? Dia do Trabalho não é Dia do Trabalho, o jornal Globo chama o 1º de maio de Dia do Trabalho, e não é o Dia do Trabalho, é o Dia do Trabalhador. Lula deve falar sobre salário mínimo, geração de emprego e regulação de aplicativos. E seria muito bom que o presidente Lula, que é alguém cuja história se confunde com o sindicalismo, com os trabalhadores, explicasse a essa imprensa que não se comemora o Dia do Trabalho, porque o trabalho é aquilo que o homem, o ser humano faz. O trabalhador é que tem que ser homenageado. E, na verdade, aqui a ala do governo Lula teme constrangimento internacional sem a Comissão de Mortos e Desaparecidos. ONU, OEA, todos estão cobrando que essa comissão retorne. E o presidente Lula, ele tem evitado, tem empurrado com a barriga, porque os militares sentem calafrio só de ouvir falar disso. A triste notícia, minha amiga e meu amigo, é que o Brasil continua refém dos militares. Não pode investigar os crimes que eles cometeram, não pode dar uma satisfação para famílias que há décadas e décadas esperam notícias de seus entes queridos desaparecidos. A Câmara já gastou mais de 2,8 milhões de reais com deputados presos, inclusive o Daniel Silveira, que ameaçou de morte ministros do STF. A mídia está fazendo aí um escarcéu com um evento que levou políticos, levou ministros do Supremo para Londres, para um evento em Londres, e foi uma entidade privada que diz que pagou os gastos dos ministros do STF e de todas as autoridades que foram para lá. Realmente seria bom que o STF dissesse, é que o STF não tem os dados, não é? O STF diz quem pagou, mas a mídia quer saber quem são os financiadores que deram dinheiro para essa entidade, o Grupo Voto, para levar os ministros. Seria bom esclarecer isso para não restar nenhum problema. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.